Já pensou que teve duas destruições no mundo de One Piece e agora a terceira pode estar mais perto do que você pode imaginar? E aí galera, beleza? Hoje mais um vídeo de One Piece para falar sobre a verdade por trás das duas destruições do mundo de One Piece e teorizar sobre como vai ser a terceira, que o autor já deu uma pista. Então se liga e assiste o vídeo até o final, se inscreve no canal, curte o vídeo e ativa o sininho. O arco de Elbaf que a gente está acompanhando teve grandes revelações, principalmente no capítulo 1136, que abriu uma grande revelação dos tempos antigos, graças ao ancião Gerald em Elbaf. E agora a gente sabe muito mais do mundo de One Piece do que grande parte da história que a gente viu até agora, mas em particular pode acontecer de mais informações sendo passada pra gente sobre as duas destruições que já aconteceram no mundo, que foi mencionado pela primeira vez por Harley, além da destruição final que deve acontecer no futuro do mundo de One Piece. Primeira destruição. O que a gente precisa saber sobre a primeira destruição é que o mundo de One Piece enfrentou um perigo gigante há muito tempo e que durante esse tempo o deus Nika estava presente. A primeira destruição do mundo de One Piece é uma coisa que a gente, os fãs, sabe pouca coisa sobre e na verdade foi mencionado recentemente na história sobre essa destruição por ninguém menos que o ancião Gerald em Elbaf. De acordo com ele, a terra de Elbaf lançou uma escritura antiga chamada Harley, e essa escritura é tão antiga que nem pode mais ser traduzida corretamente, e a consequência disso é que abre milhares de variações para se interpretar esse texto. Só que o texto base confirma que o mundo de One Piece já foi destruído duas vezes. E cada vez que o mundo foi destruído, o nome do deus do sol, Nika, estava presente com ele, o que significa que Nika com certeza estava envolvido nesses dois eventos. Mas para a gente compreender melhor isso daqui, vamos analisar e colocar tudo que a gente sabe sobre a primeira destruição no mundo de One Piece, que foi há muito tempo e provavelmente muito antes do século perdido. E o que a gente sabe é que ninguém sabe qual era a ameaça que o mundo enfrentou na época, isso daqui é fato. Mas por outro lado, o que se sabe é que o mundo enfrentou uma crise existencial e basicamente foi destruído. E a destruição por meio de uma ameaça massiva que foi representada por alguém ou algo, e aquele que lutou contra essa ameaça foi ninguém menos que o próprio Deus Sol Nika. E esse foi o primeiro Deus Sol a existir no mundo, um Deus Sol que era um gigante e ele veio da terra de Nika. E a gente sabe que Nika era um ser extremamente poderoso e ele tinha com ele uma espada e um escudo para combate. E dado que ele era um gigante com poderes de borracha, é provável que a espada que foi vista em Elbaf seja na verdade um pertence do Deus Sol. Só que ainda fica a dúvida, a gente não sabe contra quem o Deus Sol lutou nessa época. Uma das teorias aqui é que pode ter sido contra o próprio demônio do mar, ou um usuário do poder do demônio do mar. E isso faz sentido porque assim as coisas podiam estar relacionadas e ter um ciclo contínuo, com Joy Boy e Imu seguindo e agora com Luffy e Imu sendo os próximos. Segunda destruição. A segunda destruição do mundo é algo que a gente conhece bem mais do que a primeira, especialmente depois da mensagem do Vegapunk no arco de Egghead sobre a história, onde alguém chamado Joy Boy, que nasceu em um reino abundante há muito tempo atrás, com grandes avanços científicos, e esses avanços científicos podiam ter ameaçado aqueles ao redor dele, ou podia ser simplesmente que eles não concordassem. Por isso, muitos dos reis do mundo de One Piece uniram forças para criar um grupo chamado Aliança. E essa aliança de 20 reinos lutou contra o Grande Reino e destruiu todo ele, matando o Joy Boy no processo. E essa guerra durou 100 anos e terminou com a morte do segundo Nika, Joy Boy. Só que antes de morrer, ele deixou para trás, ou pelo menos passou adiante, o One Piece, prevendo que 800 anos depois existiria alguém ainda para carregar sua vontade. E a consequência dessa segunda destruição foi que os membros fundadores da aliança passaram a ser conhecidos como deuses do mundo, e a partir deles os descendentes que iriam vir seriam conhecidos como dragões celestiais. Por outro lado, o controle do mundo desde o século perdido, o governo mundial tem mantido seu domínio sobre tudo, governando com um punho de ferro. E a principal pessoa responsável por tudo isso tem o nome de San Imu Nerona, que foi um dos 20 fundadores. E o Imu, de alguma forma, chegou ao controle mundial reivindicando o seu lugar no topo do trono vazio. E para ajudar ele de alguma forma, os 5 anciões são subordinados leais ao Imu. E até hoje eles continuam governando o mundo por causa
da imortalidade deles, que provavelmente, muito provavelmente, é por meio da utilização do poder da Ope Ope no Mi. Então essa segunda destruição do mundo é desastrosa ainda mais por ter uma mudança tanto de poder quanto geográfica no mundo, porque disso tudo teve um aumento de 200 metros no nível do mar, vários países foram completamente inundados e ao mesmo tempo muitas vidas foram perdidas, a face da terra mudou completamente e tudo que restou no mundo foi várias ilhas pequenas que atualmente são conhecidas como lugares da Grand Line. Terceira destruição. Enquanto o mundo de One Piece já foi destruído 2 vezes, e como foi mencionado na antiga escritura de Harley, a gente sabe que outra destruição já está encaminhada. Isso foi falado claramente pelo Vegapunk, que afirmou que o mundo vai afundar muito em breve, e que na verdade o mundo já tinha começado a afundar, e isso se deve em grande parte ao uso das armas antigas. E lembrando que esse primeiro grande impacto foi desencadeado por ninguém menos que o Imu-sama, numa tentativa de destruir Lulusia. E como a gente sabe, as armas antigas possuem um poder gigante, absurdo, e com certeza elas vão ser usadas novamente. E quando isso acontecer, a gente vai saber que o mundo fatalmente vai afundar. E isso daqui provavelmente deve acontecer na época em que o Luffy já se tornou o rei dos piratas, porque aí sim a batalha dos chapéus de palha contra o governo mundial vai começar. Só que tem um lado bom nisso tudo aqui, porque para evitar esse desastre já tem medidas sendo tomadas pelo próprio Vegapunk, onde ele está trabalhando na criação da Ilha Artificial do Céu, que com certeza vai ajudar muita gente no mundo quando começar o naufrágio. E uma coisa fica clara, o Luffy tem que salvar o mundo de uma forma ou de outra, e conforme isso acontecer, a gente como fãs de One Piece vamos ver o desenvolvimento que está por vir, além de uma grande guerra que o próprio Oda prometeu que ia fazer Marineford parecer uma piada. Tudo isso vai ser concentrado na próxima grande guerra, que a gente vai ter que esperar o desenrolar disso daqui, que pode ser questão de tempo, considerando que o One Piece já está na sua saga final. Comenta aí o que você acha disso tudo, das 3 destruições do mundo de One Piece, e para mais vídeo desses com teorias, se inscreve no canal, curte o vídeo se te ajudou de alguma forma ou se fez você passar o tempo, e ativa o sininho para ser o primeiro a receber o próximo vídeo de One Piece por aqui. É um canal novo falando disso, mas eu tenho certeza que vai ter muita coisa interessante para você aqui. Galera, brigadão para quem assistiu até aqui, até o próximo vídeo, valeu gente!